Eu vim conversar com o deputado eleito pelo PT, Lúdio Cabral, sobre temas importantes. O primeiro deles foi sobre a reforma administrativa proposta pelo governador eleito Mauro Mendes a partir de 2019. Primeiro, que é positivo todo o esforço de gestão para reduzir despesas de custeio em atividades meio. Atividades fim, elas dependem de despesa de custeio e devem, inclusive, em algumas áreas, ter despesas elevadas para o Estado dar conta de cumprir os direitos da população em políticas públicas. Eu considero muito positivo um esforço de redução de cargos comissionados. Só para te dar um exemplo prático. Todo esforço de redução de cargos comissionados que o governo pretende fazer no próximo ano vai gerar uma economia de 150 milhões de reais, se acontecer de fato. Se não acontecer aquele fenômeno de depois de 1, 2, 3 meses, o governo começa a encaminhar a mensagem para a Assembleia criar novamente cargos que teriam sido extintos. Mas aquilo que foi apresentado em termos de redução de secretarias, eu tenho uma crítica forte em relação à área da agricultura familiar, que na minha opinião precisa manter o status de secretaria, e a fusão entre cultura, turismo, esporte e lazer, porque são áreas que são importantes para o desenvolvimento de políticas públicas inovadoras no Estado, que precisa diversificar a economia e realizar direitos. Outro tema que tratei com Lúdio Cabral foi em relação à taxação do agronegócio. Mato Grosso vive dificuldades financeiras. Daí, na minha leitura, a necessidade de tributação da grande produção agrícola no nosso Estado, que há mais de 20 anos vive com incentivos, com renúncias fiscais variadas. Agrotóxico, por exemplo, tem redução na tributação. E essas renúncias, elas primeiro precisam ser revistas, porque hoje, depois de praticamente 20 anos, na minha leitura, são privilégios que precisam ser reduzidos. Se nós hoje elevarmos a tributação do algodão, que hoje é 2,4% de ICMS, para 4,4%, aumentar 2%, e o algodão tem uma lucratividade na casa dos 35% no estado, portanto 2% é um pedaço pequeno disso. Só isso, segundo alguns estudiosos, nos daria entre 300 e 450 milhões de reais ano, sem falar na soja, que hoje teoricamente, a grande maioria destinada à exportação, e aí Mato Grosso pode usar o exemplo de Mato Grosso do Sul para tributar a soja que é destinada à exportação e que não tem comprovação dessa exportação. Lúdio também comentou sobre eleições na mesa diretora da Assembleia Legislativa. Eu fui eleito numa chapa que tinha um outro candidato a governador, que era o Wellington, portanto a população já definiu que o meu papel será um papel de oposição ao próximo governo, oposição que será sistemática e propositiva. E nós da oposição vamos ter uma influência muito pequena no processo de definição da mesa, porque a tendência é de que seja uma oposição pequena na Assembleia, que não daria conta sequer de montar uma chapa para disputar a mesa. Eu não estou participando ainda dessas discussões, irei me posicionar ao lado do Valdir Barranco, nós somos uma bancada partidária e respaldados pela nossa direção partidária.